Vamos agora para o momento da nossa palavra, para que nós venhamos ser abençoados. Amém? Quero que você abra aí sua palavra, sua Bíblia, seu celular, seu tablet, onde estiver a sua Bíblia, lá em Gálatas 5. Nós vamos ler do versículo 16 ao 25. Gálatas 5, 16 ao 25. Quem achou, diga amém. Eita, que amém fraco, estou procurando. Amém? Amém? Acharam. Amém, queridos. Então vamos lá. E diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E esses dois se opõem um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza e lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca de quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se viverdes em espíritos, andemos também em espírito. Até aqui. Curva sua cabeça e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor. Agradeço por mais uma oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, ouvindo a tua palavra, sentindo a tua presença, Espírito Santo. Quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor tenha total liberdade em nosso meio. Leva, Senhor, nossas mentes cativas ao Senhor. Que toda distração, Senhor, toda falta de fé, toda incredulidade, toda indiferença à tua palavra, Senhor, nós queremos repreender todo demônio contrário à tua palavra. Que o Senhor tenha total liberdade, Senhor, que a autoridade do Senhor esteja sobre mim nessa manhã, para que eu possa pregar, Senhor, de forma sábia. Usa a minha boca, Senhor, como instrumento para falar, Senhor, para a tua igreja, não o que eles querem ouvir, mas o que eles precisam ouvir, Senhor, para que eles possam crescer e frutificar no teu reino, Pai, e teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Eu coloquei o título dessa palavra, carne versus espírito, a batalha que revela nosso coração. Carne versus espírito, a batalha que revela o nosso coração. Nós lemos aí o texto de Gálatas, e eu amo esse texto, porque você quer saber como você está no seu nível espiritual, você precisa ler o livro de Gálatas. Outro livro também que eu amo, quando eu vejo que às vezes que eu vou conversar com alguém, que eu vejo que ele está muito carnal, ou carnélia, que é a mulher, o que é que eu faço? Eu digo, leia o livro de Romanos, capítulo 6, 7 e 8, porque ali de fato Paulo ele enfatiza, de fato quem vive no Espírito e quem vive na carne, se de fato nós temos o Espírito. E é necessário que eu e você, nós precisamos analisar a nossa vida espiritual. Está terminando, sempre que chega dezembro, todo mundo fala nas pregações ou fala em alguma vida, estamos terminando o ano, está acabando o ano de 2025, vai de 2026, aí vem promessas, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou crescer espiritualmente, eu vou emagrecer, eu vou para a casa de Mia, né? Aí vira o calendário e a vida continua a mesma. Por quê, queridos? Porque muitas vezes quem está no controle da nossa vida não é o Espírito Santo. Quem está no controle da nossa vida somos nós. E dizemos que somos cristãos, dizemos que conhecemos Jesus, dizemos que fomos transformados, mas a nossa vida não condiz com a nossa boca, com a nossa palavra. Então Paulo exorta que há uma luta constante entre a carne, a natureza pecaminosa, que é a natureza caída, e o Espírito. E o que é interessante é que essa luta que Paulo explica é para aqueles que nasceram de novo, não é para as pessoas que não conhecem Jesus. Viver na carne e viver no Espírito é para mim e para você que já entregamos nossa vida a Jesus e nós temos entendimento de quem somos nele.
Porque o que é que acontece, querido? Muitas vezes nós observamos que os crentes, eles querem cobrar posturas espirituais de quem não é crente. E uma vez o próprio Espírito já me corrigiu. Eu lembro que aconteceu uma situação no meu trabalho e eu fiquei esperando que a pessoa que me feriu chegasse para mim e viesse me pedir perdão. E o Espírito Santo me disse: não, Josemilton, isso daí não é para quem não me conhece. Isso é para você que me conhece. Não espere de quem não me conhece ou me perdoe. Agora você sim, você precisa se humilhar. Ele precisa ver a minha glória, ele precisa ver a minha presença em você. Mesmo que ele esteja errado, ele não me conhece. Então, a sua postura, de fato, vai fazer com que ele me conheça. E lá em Gálatas 5,16 diz o seguinte: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. E é interessante que eu quero trazer, porque nós somos peritos, querido. Quando nós ouvimos uma palavra dessa, nós queremos colocar o outro. Eita, essa palavra é para fulano. Eita, fulano devia estar aqui. Não, essa palavra é para você. Não pense em fulano. Se Deus quiser, eles vão vir. Fulano vai vir no próximo culto, de 4 e no 19. Então é para você. Então analise a sua vida. Analise a sua vida para saber se de fato você está andando na carne ou se você está andando no Espírito. Por quê? Porque disso aqui depende da sua entrada no céu. Não se iluda, queridos. Às vezes as pessoas dizem assim: eu entreguei a minha vida a Jesus, eu vou para o céu. Epa! Não. Você apenas realmente ganhou a nova salvação, você nasceu de novo. Agora existe um caminho a ser percorrido. Porque se a Bíblia fala que os adultos, como nós lemos, não herdarão o reino dos céus, e você estiver na prática do adultério, tu vai para o inferno. Tu entregaste tua vida a Jesus, entreguei, mas está na prática do pecado, vai para o inferno. Não se iluda. A questão é, queridos, que a igreja ela precisa estar preparada para ouvir essa mensagem. Porque muitas vezes a igreja quer saber o quê? Uma mensagem que toma uma tapinha nas costas de que você vai receber bênção, que a igreja é para bênção e que você vai sair daqui transformado, abençoado e rico. Não. O evangelho de Cristo tem bênção sim, mas o verdadeiro evangelho é renúncia. E o principal motivo de eu e você estarmos aqui é através do nosso testemunho, não é ganhar dinheiro. Através do nosso testemunho, a gente alcançar o máximo de pessoas que estão indo para o inferno e levar elas para o céu. Esse é o nosso propósito. Não é se você canta bem, se você dança bem. Não. O propósito principal, entenda, o propósito principal da igreja é alcançar vidas para Cristo. Eu sempre digo, não se faz pastor em púlpito. Às vezes as pessoas pensam que em púlpito é pastor. Não. Pastor é você lá no arado. É você servindo, é você amando, é você dando a vida pelo outro. Aí sim, isso é evangelho. E o que é que eu observo? Por isso que o Espírito Santo trouxe essa palavra, para que a gente feche de fato o ano de 2025, analisando a nossa vida. Porque, queridos, nós não podemos mais virar o ano, como diz, com as mesmas posturas, com as mesmas carnalidades, sem fruto de espírito nenhum. E as pessoas olham para você e dizem: não, eu não quero ser um crente igual fulano. E a pessoa olha e acha que está dando bom testemunho. Então, o primeiro ponto que eu coloquei nessa mensagem foi: o que é andar na carne? Eu vou esmiuçar, bem esmiuçado, para que você possa entender. O que é andar na carne? Lá em Gálatas 5, 19, 21 diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. E o que eu acho mais interessante é o versículo 21, quando ele diz: como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino do céu. Então, a pergunta que eu te faço é: quem aqui quer entrar no céu? Tem uma boa parte que quer ir.
As outras estão indecisos, não sabe se vai ou se não vai. Eu sei que eu vou, em nome de Jesus, que se eu chegar no céu, uma coisa que vai ter lá, heresia, segundo eu, é aqueles aí, tem o iceberg do Titanic, aquelas pedras bem grandonas. Então vai ter aquelas pedras bem grandonas e uma coquinha gelada descendo assim. E Jesus me chamando: chegue, filho amado. Eu, papai. Ele tome uma tacinha e uma taça de ouro, olha, pegando assim a coquinha diretamente da fonte. Entendeu? Água na boca. E no finalzinho da tarde, papai me chamará para tomar um café forte. Está lá aquela mesa posta e ele: Miltinho, que eu não sei meu nome no céu, como é, se é José Milton, Miltinho lindo, não sei. Sei que ele vai me chamar de um nome carinhoso e eu vou dizer: papai, eis-me aqui. E vou fazer o quê? Sentar com ele para tomar um cafezinho. Aquele café forte, maravilhoso. Oh Deus, que maravilha. Então, queira ir para o céu, queridos. O céu é bom. Agora o inferno não presta não, viu? Por isso que Satanás investe tanto para lhe levar. Então aí, não fica com espírito de burrice não, aí se liga aí na parada. Então, queridos, se a gente observar, tem muitas coisas dentro de Gálatas que muitas vezes está dentro de nós. É porque eu não poderia, como diz, destrinchar tudo, que é muita coisa. Mas inveja, quantas vezes? Crente lavado, remido no sangue de Jesus, mas tem inveja do vizinho. Ou tem inveja do irmão, que conseguiu alguma coisa, ou que arrumou um emprego, e etc e tal. Mas a inveja está onde? Dentro do nosso coração. E a inveja, queridos, é terrível. Sabe por quê? A inveja, ela não quer o que você tem. A inveja quer ser o que você é. Por isso que muitas vezes as pessoas, quando ela tem inveja de você, ela fala mal de você. Ela tira a sua honra. Porque, queridos, o que é honra e o que é desonra? Honra é quando você fala mal de alguém, porque você está tirando a honra. Então você está desonrando. E honrar é quando na minha ausência ou na sua ausência alguém vai e fala bem de você. Isso é que é honra. Homicídios, muitas vezes no coração, odiamos alguém, mesmo crente dentro da igreja, mas o desejo que a gente tem é de matar aquela pessoa, ou vice-versa. Bebedices, pessoas que entregam a vida a Jesus, mas que querem continuar bebendo, querem continuar de bar em bar, de mesa em mesa, bebendo cachaça e tomando cerveja. Não pode. Se entregou a vida a Jesus, never, nunca. Você é crente, lavado no sangue de Jesus. Glutonarias, queridos, isso aqui é necessário que os crentes eles se analisem, viu? Porque tem uma coisa que o povo diz que está errado. Vamos tirar esse rótulo da igreja, viu? É um rótulo que as pessoas colocam e dizem assim: crente não bebe, mas come. Eu lembro de um casamento que eu fui com a menina com as pipoca. Ela estava com uma cinta, apertando ela, e eu fui dar um docinho a ela. Ela estava na nossa mesa, vocês tomam um docinho? Ela fez, ela estava respirando direito. Eu não posso mais não, senão a cinta estoura. Eu disse: pecastes. Nós temos que comer a quantidade que o nosso corpo precisa. Mas tem gente que não, quando sabe que é de comida de graça, misericórdia. Aí come, viu? E isso é mau testemunho. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós precisamos ter controle. Você tem que comer a necessidade que o seu corpo precisa. Então analise como é que está a sua alimentação. Se você está comendo desenfreado, não tem controle, que isso é errado. E dá um mau testemunho. Porque, olhe, pessoas que vão casar, a gente sempre, todos os casamentos, a maioria nós somos tudo padrinho e Suzy. E o que é que a gente escuta? Quando é casamento de crente, a taxa aumenta no buffet. Vê que vergonha. E não era nem para aumentar, não tirou a cachaça? Tirou a cachaça, então era para ficar tio bifo. Só refrigerante, mas não. Como eles sabem que crente come demais, o que é que eles fazem? Botar a taxa lá em cima. Porque diz não. E ainda pode até usar um termo terrível de chamar os crentes de imundiça. Chamando de imundiça, mano. Então, queridos, nós precisamos analisar a nossa vida. E isso é andar na carne, viu? Glutonaria é andar na carne. Acontece isso muito em célula. É terrível isso. Tem gente que é o lanche da célula, tem gente que leva até tapaué. Minha gente, é lanche da célula. Lanche, é um lanchinho para você ali ter uma comunhão boa. Não é janta, tem gente que quer jantar na célula. Tem janta em casa não.
Não, é para você jantar em casa. E a célula é um momento de quê? Uma comunhão, um salgado, alguma coisa diferente. Agora, quando for a comunhão livre, aí sim. Aí um leva uma macarronada, leva uma coisa. Mas na célula constante, por quê, queridos? Se toda vez nenhuma célula tivesse esses banquetes, ninguém queria célula na sua casa, ninguém queria liderar. Isso é misericórdia. Do jeito que a comida está caro hoje, apesar que Garanhuns está aí, mercado a tortear direito, as coisas estão começando a baixar. Mas é só um lanche. Então você precisa ter esse controle. Ira, pessoas descontroladas, não tem domínio próprio. Se eu falar mais um pouquinho lá embaixo, mais na frente. Andar na carne é viver governado pela natureza humana caída. Atitudes velhas que se repetem mesmo depois de ter conhecido Jesus. Como é que estão as suas atitudes depois de você conhecer Jesus? Você tem de fato andado em espírito ou você tem andado na carne? Alguém pode falar com você? Ou na hora que toca em você, você já se arma, igual aquele porco-espinho? Se tocar, se fura. E é crente. Eu vi uma pregação de um pastor daqui até de Garanhuns, ele foi até aqui na igreja. E ele disse assim, que quando a gente vê um cristão dando os frutos, sendo educado, impressiona. As pessoas olham e dizem, ixi, como é crente. Ixi, querido, é o básico. É o básico. Frutos do Espírito para mim e para você é o básico. O que é que tinha que ser diferente? Um milagre. Aí sim, um milagre era para a gente... Meu Deus, fulano estava aleijado e andou. Fulano estava cego e enxergou. Aí sim. Mas um bom testemunho básico para o cristão é deixar que desejos e emoções, vontades pessoais, dominem as suas decisões. Isso é andar na carne. Às vezes a pessoa ela pensa alguma coisa e ela faz porque a alma dela diz que era para ela fazer e acabou. E eu vou fazer. E muitas vezes vive até pelas emoções. Queridos, quantas pessoas se perdem nas suas emoções? A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. E às vezes tem pessoas que estão seguindo o coração achando que é Deus. Não foi Deus que disse. Olha, isso é muito sério você dizer que Deus disse. Porque Deus não mente. E tem pessoas que ficam usando o nome de Deus em vão. Não, Deus disse que era para eu ir. Deus disse. Deus é quando quebrar a cara e tu não dissesse. Aí Deus disse, não foi o que eu te disse. E é muito, por quê? Porque vive num momento de emoção, que quer fazer, é igual o homem. Vou dar um exemplo bem prático. Às vezes o homem quer comprar um carro. Aí a mulher tem um sexto sentido. Aí a mulher diz assim, rapaz, analisa um pouquinho. Não, mas é de Deus. É de Deus, oxe, esse carro. Isso aqui é de Deus. Não vai ver se não é de Deus. E a mulher, rapaz, ora mais um pouquinho. Olha, quando a mulher diz, parece que ela vem com sensor. Eu me lembro, aconteceu comigo, estou testemunhando uma coisa minha. Fui comprar um carro, aí Jesus pegou e disse, José Milton, acho que esse carro tá legal não. Eu disse, esse carro tá maravilhoso. Menina, tu vai ver, olha, vai ser assim, assim, assim. Depois que eu comprei o carro, oxe, me ferrei. O carro deu tanto problema, quase não fale financeiramente. Eu botava R$50, dava para um dia, praticamente. E ela calada estava, mulher sábia, calada estava, calada ficou. E nós homens muitas vezes somos assim. Porque nós achamos que nós somos o cara e que nós decidimos e que nós sabemos que mulher não entende de carro. Mas às vezes ela tem a sensibilidade de dizer assim, querido, espera um pouquinho, vamos orar. Teve uma vez que Jesus me deu uma lapada, que eu quase choro. Ela disse assim, José Milton, tu tomasse a decisão, parece que tu não conhece Jesus. Tu nem perguntasse ao Senhor se era para fazer isso. Eu parei, me calei. Por quê? Porque eu estava errado. Realmente eu não tinha consultado o Senhor. Eu tomei a decisão porque eu achava que estava certo. Eu estava nas minhas emoções, porque eu queria aquilo. E muitas vezes quando a gente quer demais, aí Deus diz, tá certo, eu vou lhe dar. Agora também se prepare, porque você vai colher.
E a minha pergunta é para você, aqueles que eu vejo tanto isso aqui, tanto, quando eu estava fazendo essa palavra, e o Espírito falando no meu coração. E a minha pergunta para você é: o mundo ainda te atrai? Seja sincero com você, viu? O mundo ainda te atrai? Porque às vezes a pessoa diz: não, não me atrai não, pastor, atrai não. Mas não pode ouvir uma musiquinha que a perninha é, né? Não pode começar o festival de inverno, que ela já se programa. Vai, meu irmão, Cristo que vai para o festival de inverno está mal espiritualmente. Eu lhe digo sem medo de errar. Se quiser me procurar depois no final, lhe peço perdão, peço não que você está errado. Vá não. Uma festa que não louva ao Senhor, uma festa que não adora o Senhor, um nojo, pornografia explícita, prostituição, depravação total. E os crentes querendo participar e achando. Uma vez eu vou, olha, é porque eu não respondo rede social, não caio nesse nível. Isso é muito baixo para um cristão. Não responda rede social. Não compre briga em rede social. E eu vi uma pessoa que se dizia crente fazendo essa enquete. Eu olhei, Jesus, volta logo, me. A pessoa perguntando: é pecado ou não é pecado ir para o festival de inverno? Aí os que não é crente metem o sarrafo falando mal dos crentes. Que a gente é dominador, que a gente é controlador, que a gente é isso, que a gente é aquilo. Queridos, as pessoas não conhecem Jesus. As pessoas não têm a revelação. As pessoas não têm o conhecimento que eu e você nós temos. Então uma pessoa que ela vive um crente Raimundo de festa em festa, de mundo em mundo, ela, na verdade, sonde seu coração e se pergunte: será que você nasceu de novo ou você é apenas simpatizante da fé? Que você está aqui, que você gosta da palavra, que você gosta do louvor, que esse é chamado os tímidos. Quando a Bíblia fala dos tímidos, não é aquela pessoa que fica, eu sou tímida, eu não falo não, viu? Não, não é isso não. Os tímidos que a Bíblia diz é isso. São simpatizantes da fé. Pessoas que vêm para a igreja, gostam do louvor, gostam de tudo, às vezes vem até mais a uma esposa. Eu vi minha esposa e meu esposo, eu gosto do louvor, gosto do pastor, mas ainda não é minha vez. Jesus não me chamou. Chamou não, tá certo. É normal, porque vivemos no mundo. Agora não é normal você ceder ao mundo. O mundo tem coisa para oferecer? Tem. Não se iluda. Não vá dizer isso a uma pessoa que não tem, que é mentira. O mundo tem muita coisa boa que vai lhe atrair, que vai lhe dar prazer momentâneo, que não é felicidade. É igual quem já bebeu cachaça aqui, quem bebeu Kátia. Sabe? Você bebeu uma cachaça pesada daquelas. Eu já entrei em coma várias vezes quando era do mundo. Parado no morra, faz morro. E no outro dia o que acaba diz: nunca mais eu bebo. Deus me livre, nunca mais eu bebo. É só a ressaca passar. Quando a ressaca passa, pronto. Você bebe dobrado, feito tapioca. Então o mundo tem sim. O mundo tem. Por isso que eu estou pregando sobre a carne e o espírito. Quem é que não gosta de uma fofoca? Não vem dizer que tu não gosta. Está mentindo. Agora você controla suas emoções. Você anda no espírito e você não quer fofocar. Porque tu é crente. Aí é diferente. Então o mundo tem coisas para nos atrair. Agora eu decido não ceder às coisas do mundo, às festas do mundo, ao linguajar do mundo. Uma vez eu estava dizendo a João Pedro, estava conversando com ele, e esse jovem de hoje em dia tem uma linguagem que é uma linguagem desse que muitas vezes eu não gosto. Pô, meu irmão, tá ligado? Ô, meu irmão, tu é crente. Que linguagem troncha é essa? Se liga na parada. E é crente, cheio de gíria. Você é para cor do mundo. Porque ao invés de pô, é porque não pode dizer o outro. O restinho que eu não posso dizer. Então é assim, um linguajar que não convém. Meu irmão, você precisa policiar suas palavras. Crente chamando palavrão, misericórdia.
Aí onde você começa a se ver, meu Deus, eu estou vivendo na carne ou eu estou vivendo no espírito? São essas atitudes que você... E outra, você precisa reconhecer. Não é eu que tenho que reconhecer por você, porque eu não vou te levar para o céu. Eu vou te mostrar o caminho. Mas quem vai para o céu é você, com as suas escolhas e as suas decisões. E eu digo a você, os ambientes que nós andamos influencia. As pessoas dizem influencia sim. Na época que eu trabalhava no banco, eu já falei isso aqui uma vez. Eu estava muito envolvido com a equipe que trabalhava comigo. A gente viajava direto, era de feira em feira. E na feira era direto aquela música que era do meu passado. Um breguinha que eu amava. E eu lembro que toda vez que a gente ia para a feira prospectar cliente, estava aquela musiquinha e tudo. E minha gerente, ela não conhecia Jesus. E ela botava uma abençoada lá. E toda vez que a gente viajava, ela botava ela. Eu já sabia o CD todinho. E eu lembro que uma vez eu estava dentro do carro com ela. A gente estava indo para a Lagoa do Ouro. E ela foi tirar a música do carro. Quando ela foi tirar, quase que eu falo, dizendo assim: tira não, que essa é boa. Eu me lembro, meu Deus, eu sou crente, Senhor. Tem misericórdia de mim, Jesus. Por quê? Porque o ambiente que eu estava me contaminando. E eu não poderia ser hipócrita de dizer que minha vida espiritual estava boa, que estava não. Porque eu não tinha tempo, eu tinha que trabalhar, eu ganhava bem, tinha que manter um número na empresa. E eu saía cedo, chegava tarde. Ao devocional foi lá para baixo. Olha, queridos, a gente sem Jesus, sua natureza velha vai voltar. Não se iluda. Então, quando ela ia tirando, eu digo: epa. E o Espírito Santo disse: meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Senão, eu vou querer escutar essa cantora, que ela estava cantando dentro por dentro. É igual quando a gente mente na internet. Mas a gente mente no WhatsApp, viu? Tem que ter cuidado, viu? Eu me policio para não mentir. No kkk. Às vezes você não está rindo e você bota kkkk. Aí uma vez eu não estava rindo e eu tenho kkkk. Aí João Pedro disse: ô papai, o senhor não está rindo não? Eu digo: estou por dentro. Eu estou rindo por dentro. Mas não estava rindo. Mas a gente é o quê? Acha normal. É normal. E assim, e não é normal, queridos. Não é normal. Deixa eu descer aqui que saiu aqui. Então a carne, ela busca a satisfação imediata, não a vontade de Deus. A carne quer ter prazer. A verdade é essa. A carne quer que você tenha prazer momentâneo. É igual uma comida que você gosta. Quando você come, sua carne, ela sente prazer. No sexo, sua carne sente prazer. Então, a carne, ela quer isso. Ela quer a satisfação imediata e não a vontade de Deus. Quem anda na carne vive pela própria força e reage sem domínio. Quem anda na carne vive pela própria força e reage sem domínio. Eu lembro de um versículo que eu nunca esqueci quando o Espírito Santo falou comigo. Romanos 8:8. Aqueles que vivem na carne não podem agradar a Deus. Aqueles que vivem na carne não podem agradar a Deus. Perde o controle. No trânsito, ninguém pode esperar. Já começa a dizer coisa. Perde o controle na fila. Então tudo isso que acontece? É você dar mau testemunho. Quando é contrariado, às vezes quando alguém vai falar alguma coisa, perde o domínio próprio. Entra na carne velha. Aí você se pergunta: você está no espírito ou você está na carne? Nas redes sociais, como falei, falando de política, falando disso, daquilo. Ô meu irmão, minha irmã, pelo amor de Deus, homem. Daqui a pouco Lula e Bolsonaro estão sentando na mesma mesa comendo e você brigando aí, se matando. Faça isso não. Dê um bom testemunho. Ore. Se for um presidente que não agrada o coração de Deus, ore para que ele se converta. Nosso papel é esse, é orar para que aquelas pessoas que não conhecem Jesus conheçam de fato. E não desonrar. Você sabe, você está falando mal de presidente, você está desonrando, você está pecando. É pecado.
ele foi instituído, querendo ou não, pelo Senhor. Então, se você está falando em rede social, se você está falando para os outros, está pecando. E mediante a tudo isso, o que é que você faz? Que anda na carne. Você coloca o eu no centro. Por quê? Porque você vive de acordo com as suas vontades. E uma pessoa que vive de acordo com a sua vontade, quem está reinando é você. Principalmente com temperamento. Às vezes tem pessoas que dizem, é meu temperamento. Não, é descontrole mesmo. Você precisa levar seu temperamento para o Senhor, para que o Senhor lhe cure. Estava conversando com uma pessoa esses dias. Eu contei até uma historinha para essa pessoa. E eu disse assim, olha, uma coisa é você se esforçar para você fazer, dar bom testemunho, ou para você vencer alguma coisa, ou para você vencer a sua carnalidade. Outra coisa é você levar para o Senhor e Ele curar por dentro. Aí eu contei até essa historinha de um casal que estava para se separar. O casal estava para se separar, aí a mulher pegou e comprou um livro. 30 dias para seu casamento não acabar. Ela começou a ler o livro. Aí no primeiro dia foi que ela fez, colocou uma lingerie. Aí botou o menino mais a mãe. Quando o marido chega em casa, ela está lá preparada. Aí ele, cadê as crianças, meu amor? Não se preocupe, hoje é só nós. Aí estava lá o jantar, luz de velas. Ele, eita, que maravilha. Aí pronto, aí foi para dentro de casa, se amaram e continuou os 7 dias. Com 7 dias ele acha o livro. Ela lendo um livro, esqueceu em cima da mesa, ele achou. Pegou o livro e disse, eita, por isso que ela está mudando. Olha, é um livro. 30 dias para seu casamento não acabar. Aí ele foi ler a parte do homem. Aí quando leu a parte do homem, aí ele, eita, já sei o que eu vou fazer. Aí quando foi de manhã, quando ela acordou, aí ele preparou um café da manhã, levou com uma rosa vermelha. Aí botou na bandeja, toma meu amor. Ela, ai, obrigado meu bem. E por dentro ela, está adiantando o livro, olha que maravilha. Aí foi passando, 30 dias perto do livro acabar. Chega ele com a bandeja, com a rosa vermelha e vai entregar a ela. Olha aqui. Ela faz, não tinha outra rosa não para tu botar. Ele olha para ele e diz, a minha vontade de meter essa bandeja na tua cara. Qual a moral da história, queridos? Eles não foram tratados por dentro. Eles não levaram para o Senhor para ser curado. Então, quando a gente se esforça para ter controle emocional, você vai ter. Mas um dia você vai estourar. Porque não foi curado. Foi apenas guardado. Não, eu vou suportar. Isso nos casamentos é uma bomba que quando estoura, olha, já era. Casais que ficam guardando, casais, olha, querida, já tem 18 anos que a gente aconselha pessoas. Casais que ficam guardando, não, para a gente não brigar. Tem gente que é assim, quer namorar de noite, aí está com alguma coisa, ainda não quer resolver, porque senão a gente vai brigar. Porque realmente não é, queridos. Olha, qual é o momento de você conversar com a sua esposa? Saia num momento descontraído, vá tomar um café e coloque os pontos junto com ela, o que você gosta, o que você não gosta, e assim sucessivamente. Não vou abrir esse spoiler aqui não, isso é só para rede de casais. Mas quando guarda que história já era. Eu lembro de um casal que a gente ficou dizendo a eles, converse. Ele era muito passivo. E a gente dizia, fale com ela, converse com ela, corrija ela nessa postura. Não, porque senão a gente briga. É melhor brigar e vocês viverem do que vocês não brigar e amanhã separar. Pronto. O resultado foi os piores. Então, essa pessoa, ela tira Jesus do centro e ela é o centro. O resultado disso tudo vai ser o quê? Morte espiritual, afastamento de Deus e conflitos. Quando você anda na carne, o resultado só é esse aqui. Não tem outro resultado. As obras da carne destrói relacionamentos, apagam. Isso aqui eu achei tão forte que o Espírito Santo falou comigo. As obras da carne destroem relacionamentos, apagam o testemunho e impedem o crescimento espiritual. Esse apagam o testemunho foi o que eu falei no início. As pessoas vão olhar para você e vai dizer, homem, isso lá é crente. E impedem o teu crescimento espiritual. Às vezes você acha que você não está crescendo, que é alguém que não quer que você cresça.
Mas às vezes o fruto teu é viver na carne. Está andando na carne, está vivendo na carne. O que é que acontece? Deus está lhe vendo. O segundo ponto, que é o que nós devemos fazer, eu e você, é o que é andar no Espírito. Eu falei no primeiro o que é andar na carne. E agora o que é andar no Espírito? Andar no Espírito é ter uma vida transformada. Velhos hábitos, vontades pecaminosas não fazem mais parte de sua vida. Isso demonstra uma pessoa transformada. Lá em Gálatas 5,16 diz: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, quando eu e você, nós andamos no espírito, de fato, nós vamos ter controle sobre a carne. É igual ao jejum. Entenda, o jejum, ele não muda Deus. Eu vou jejuar para Deus mudar. Não. O jejum é para você dizer à sua carne quem está no controle da sua vida. Uma vez eu amo demais café. Eu fiz uma vez um jejum de café. Minha gente, os primeiros dias, para quem gosta de café, já sabe, é dor de cabeça na certa. Os 3 primeiros dias é uma dor de cabeça, parece estar rasgando o cérebro. E eu lembro que eu senti o cheiro. E teve uma vez que não tinha ninguém. E eu vindo lá o café me seduzindo. E eu jejuando café. Acho que eu vou tomar. E eu vou dizer a Deus: não, eu tomo hoje. E eu acrescento mais um dia lá no final. Aí o Espírito Santo disse: não faça isso, José Milton. Não venha barganhar comigo. Nunca faça uma promessa comigo que você não vai cumprir. Só assim o Espírito Santo, bem básico. Eu digo: é verdade, Espírito Santo. Aí eu já mudei minha linguagem. Eu digo: Satanás dos infernos, se tu fizer isso, eu drobo o jejum. Se era 30 dias, eu boto 60 para dominar essa carne velha. Então a carne, ela vai dar a você esse controle emocional. O domínio sobre a carne está quando você consegue jejuar. Um crente que não jejua, ele não tem poder sobre a carne. Ele cede ao pecado. Um crente que não jejua, ele cede ao pecado. Ele não consegue ter domínio. Ele está preso em alguma coisa, então ele é escravo daquilo ali. Então quando a tentação vem, quando o desejo vem, o que é que acontece? Ele não tem domínio. Eu já preguei aqui sobre Caim e Abel. Tem uma parte lá em Gênesis que é bem específica, Deus falando com ele. E quando ele diz assim: o teu desejo está sobre ti, cabe a ti dominá-lo. E muitas vezes o pecado está na nossa porta, está ali na nossa frente. E nós não queremos fazer o quê? Dominar. Nós derrubamos a porta com tudo. Derruba a porta, peca, o temor já era. Então nós já lemos Gálatas 5,16, que é para andar no Espírito. E se você anda no Espírito, você não vai cumprir as concupiscências da carne. Quando você anda no Espírito, é natural vencer o pecado. Uma pessoa que ela anda no Espírito, ela consegue vencer o pecado assim. Quando ela está no Espírito, mas na carne não. Abra aí em Romanos 8. Nós vamos ler do 1 ao 4. Meu Deus. Romanos 8, 1 ao 4 diz o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado ordenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E eu vejo muitos crentes usar esse versículo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas elas não têm o entendimento.
Porque quando ele diz aqui, não há condenação para você, para aqueles que estão em Cristo. Não é aqueles que aceitaram Cristo. Aceitar é uma coisa, estar em Cristo é outra. É você ter um relacionamento diário. É igual um relacionamento de casal. Já pensou? A pessoa casou, aí passa a semana todinha assim na casa, não mora mais não fica com a esposa, fica na casa da mãe. No final de semana se encontra. Oxente, que trouxura é essa? É a mesma coisa. As pessoas entregam a vida a Jesus, aí segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, não tem devocional, não lê Bíblia, não procura Jesus. Aí no domingo é crente. No domingo é só a noiva do Cordeiro. Você está para uma bode de sítio, que vive na plantação o dia todo. Nós precisamos ter um relacionamento com o Senhor, para que eu esteja dentro, para que eu esteja na vontade, no centro da vontade. Aí sim, aí não vai ter condenação para mim. Agora, se você anda de acordo com as suas vontades, se você não anda no Espírito, você precisa duvidar se você está condenado ou não. Mas uma coisa que é bom, você estar vivo. E quem está vivo pode se arrepender e pode voltar para Cristo. Andar no Espírito é viver sob a direção do Espírito Santo. É permitir que Deus governe pensamentos, atitudes e decisões. Existe uma permissão dada por você. Quando eu ando em Espírito, minhas decisões, as minhas atitudes, eu vou orar. Senhor, nessa decisão, o que é que eu faço? Espírito Santo, nessa decisão, qual a atitude que eu devo tomar? Não deixe eu errar, Espírito Santo. E queridos, ele vai. Olha, o Espírito Santo, ele fala. Ele fala ao nosso coração. A gente teve uma experiência recentemente, quando a gente viajou nas férias. A Sus tinha perdido o celular dela. E a gente já estava procurando, já estava na hora de sair. E eu disse assim, já estava querendo me estressar, a gente se atrasando. E na hora eu parei, eu disse assim, Espírito Santo, em nome de Jesus, me mostra onde tem esse telefone. E a gente já tinha virado o apartamento de todo jeito e não tinha encontrado. E o celular era novo, por isso a minha preocupação, que eu tinha dado a Suzy recentemente. E na hora, queridos, o Espírito Santo falou comigo e me mostrou onde estava o celular. E subiu com a pessoa para ir procurar. E na hora, quando ela ia descendo, ele dizendo, Suzy, o celular está dentro do colchão. Porque a pessoa pegou o colchão, botou o colchão em cima do outro e o celular estava embaixo. Por isso que não conseguia achar. Já tinha colocado o forro de cama. E o Espírito Santo disse, está embaixo, no meio dos dois colchões. Aí quando eu fui dizer, aí eu devia ter dito antes, que essas experiências é assim. Quando você diz antes que acontece, a pessoa diz, meu Deus. E eu disse, olha. Aí antes de eu dizer, aí Suzy disse, eu achei, Josemilton. Você estava onde? Ela disse, no meio dos dois colchões. Aí eu olhei para ele, oh, Espírito Santo, que maravilha. Então o Espírito Santo, ele fala. O Espírito Santo, ele nos direciona, queridos. Não é necessário, ninguém está te dizendo que é para tu vestir, não. Não é discipulador que diz da regra da tua roupa, não. Porque tem gente que é assim. Tem gente que fica com botar uma roupa e bota uns decotes. Aí quando está na igreja, aí fica puxando. É roupa de igreja e roupa do mundo. Aí fica puxando. Está puxando sua roupa, não é para você. Peça ao Espírito Santo, essa roupa, como é que está, Espírito Santo? Dá para mim? Usa umas calças a vácuo. Quando solta um pum, vai tom. Quando chega em casa, é que o pum sai. Aí fica andando assim. Quem não consegue andar com a calça não deixa. Não, querido, nós somos templo do Espírito Santo. A nossa roupa fala. Nós não somos uma igreja de uso e costume, não. Mas você precisa andar decente. Não é chegar a andar de qualquer jeito. Os homens com as calças apertadas mostrando o chororó. Não. Você precisa se consertar. E pergunta, Espírito Santo, qual a roupa que eu devo vestir? Para que o Espírito Santo ele direcione. Para que você não dê um mau testemunho.
E as pessoas vejam a glória de Deus em você, a santidade de Deus em você. Não é preciso ninguém estar dizendo, não faz isso, não faz aquilo. Escute, quando Deus vem usar o discipulador é porque você está com um espírito de burrice. Você não está ouvindo o Espírito Santo. Aí é necessário que venha uma pessoa de fora e te diga. E você quer saber como é que você está andando, pergunta à pessoa que te discipula. Pergunta à pessoa que anda com você, porque às vezes você está bom aos seus olhos. Aí quando alguém que te acompanha, que te vê, que te olha, e você pergunta, eu amo quando meus discípulos fazem isso. E diz assim, José Milton, o que é que tu acha que eu estou errado? Ele diz, você está cheio de Deus. Tá. Agora quando eu vejo que ele não pergunta nada, que ele está andando segundo a vida dele, meu Deus. E queridos, não é uma perfeição. Eu não sou perfeito. A época de São João mesmo é a época que eu mais sofro. Eu não vou mentir. Não vou ser hipócrita. Quando tem um forrozinho, Deus tem misericórdia de mim. Então, um dia que eu estava num lugar e estava passando um forrozinho das antigas, e eu olha, chiquitum, chiquitum, chiquitum. Aí João Pedro disse, pai, tu é crente? Meu Deus, é mesmo. Minha menina também. Às vezes quando eu brinco muito, às vezes eu brinco, às vezes eu vou cantar alguma música para descontrair alguma coisa, ela faz, pai, essa música é de Deus. Eu faço, não, meu amor. Então eu não sou perfeito, eu tenho minhas falhas, eu tenho minhas fraquezas, mas eu vou para o Senhor. O Espírito Santo me ajuda, Jesus. Me ajuda a vencer o meu passado, me ajuda a vencer as minhas vontades. Porque o problema não é sentir, a gente vai sentir. O problema é ceder. Tem uma vez que uma pessoa me disse, ô José Milton, eu vou para a confraternização da minha empresa, vai ter isso, vai ter aquilo. Vá, seja luz lá. É muito fácil ser crente na igreja. Vá sim. Vá testemunhar lá de Jesus, que você é crente normal. Não é falando, é com a sua vida. Agora vai chegar um momento ali que não é mais para você. Quando a banda começar a tocar, começar lá a bagaceira, tu olha, vai-te embora, já marcasse presente, já fizesse o que tinha que fazer, vai-te embora. E é assim que a gente ganha as pessoas. Tem uma família de Suzy que eles amam a gente, eles não são crentes, eles são realmente assim. E eles dizem, a gente ama você, a gente gosta de estar com você, porque vocês são aqueles crentes chatos que ficam mandando a gente para o inferno. E no dia da nossa consagração eles estavam aqui. Mas já pensou a gente ficasse, faz isso, não é assim, vai para o inferno, sei o quê. Meu irmão, a gente tinha perdido eles. Então, buscar agradar a Deus é no nosso cotidiano. Andar no Espírito é buscar agradar a Deus todos os dias. E eu lhe pergunto, você está agradando o Senhor durante o seu dia? No seu trabalho, na sua faculdade, nas suas amizades? E a marca de um cristão, queridos, que anda no Espírito é a obediência. É a obediência. A marca de um cristão é quando ele obedece o Senhor. 1 Samuel 15:22, ele diz o seguinte: tenho porventura, Senhor, tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que se obedeça a palavra do Senhor. Eis que o Senhor quer, eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Estava aqui numa situação de Saul. Ele queria pegar ali os gados mais bonitinhos, as coisinhas bonitinhas. Deus tinha dito, derruba tudo, mata tudo, toca fogo em tudo, não traz nada. Aí ele ainda estava com isso no coração, pegou, separou os melhores e ficou lá. Quando o profeta chegou lá, aí a vaca, olha que eu escuto zoada de vacas e carneiros. Aí ele, para se defender todo errado, não, mas separei o melhor para o Senhor. Eu disse, diga a ele que eu não quero não. Eu pedi para ele me obedecer. Mandei ele matar tudo, só que ele já está reprovado diante de mim. Queridos, a queda de Saul foi terrível. Um homem que era de fato, foi levantado pelo Senhor. Mas a má atitude dele, a falta de desobediência, a falta de direção espiritual. Depois ele começou a procurar os macumbeiros, procurou fazer tudo que era errado, tudo que era o contrário à vontade de Deus. Ele começou a fazer. Deus ficou irado com ele e tirou ele do trono. Então nós precisamos obedecer. Vou jejuar, mas não obedece, está passando fome. Jejuar sem obedecer é passar fome. Não pode, você precisa de fato obedecer.
Viver guiado pela palavra, buscar direção nas decisões que vai tomar, não agir pelas emoções. Eu acho que foi Deus que falou comigo. Aí quando quebra a cara, joga a culpa para Deus. Já falei isso no início. Quem anda no Espírito tem os frutos do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? Está lá em Gálatas. Grave isso na sua mente. Gálatas 5, 22, 23. O fruto do Espírito é alegria, amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Meu Deus, quanto crente sem ser manso. Domínio próprio, não controla as suas emoções. Fruto do Espírito não é um esforço humano, é resultado de uma vida rendida a Deus. Quando você rende sua vida ao Senhor, quando você tem um relacionamento com o Senhor, é natural você querer viver os frutos do Espírito. E o terceiro ponto, queridos, a luta entre a carne e o Espírito. Nesses dois pontos eu vou me deter menos, por conta que eu já falei mais nos dois. Gálatas 5,17, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e este se opõe ao outro, para que não façais as coisas que quereis. A carne luta contra o Espírito, toda hora. O Espírito luta contra a carne. Só que você sabia, a gente não tem dificuldade para pecar. A gente não tem dificuldade para fazer o que é errado. Agora, para buscar o Senhor, a gente tem. Mas vou buscar o Senhor e dá sono, e dá preguiça, e você não consegue. Por quê? Porque a carne está mais forte. É preciso que você incline. Não, eu vou. Agora, vá assistir. Pegue o celular. Você passa horas no WhatsApp, Instagram, TikTok, e lá para dentro vai. Mas quando é para ler a Bíblia, quando é para buscar o Senhor, para fazer, vai ter vigília. Misericórdia, vou nada. Passar a noite em claro, e é de 10 às 12, vou nada. Mas passa. E uma vez eu fui corrigido por uma foto que eu postei. Eu postei uma foto e fiquei lá no Instagram, subindo. Quando eu olhei a foto tinha meia hora, quando eu olhei tinha 45 minutos, quando eu olhei tinha 1h30, quando eu olhei tinha 2 horas que a foto tinha sido postada. Aí o Espírito Santo me disse: veja o tempo que você está gastando. Eu disse: é verdade, Espírito Santo, me perdoa. Que se fosse para ler a palavra, eu não estaria tão intenso como eu estou nessa rede social. Então nós precisamos, queridos, ter esse controle. Quando se deparar com essas situações, colocar a carne no lugar dela. Não, carne velha, eu vou fazer de fato o que é certo. É uma luta diária, constante. Não pense que você vai entregar a sua vida a Jesus e ficar tudo na paz. Não vai não. Todo cristão enfrenta uma batalha diária, e é até a volta de Jesus. Você vai passar suas tentações, você vai passar esses desejos até a volta de Jesus. Ter o domínio próprio é depender da nova natureza de Deus que habita dentro de nós. E quem tem a nova natureza? Então o Espírito Santo está dentro de você, a natureza do reino está dentro de você. Então é necessário que você passe a obedecer a natureza que está dentro de você, para que você possa ter os frutos do Espírito. E nessa guerra, carne e Espírito, a vitória depende de quem está no controle. É igual uma história que eu li de dois leões. Colocaram um em uma jaula, outro em outra, e um foi bem alimentado e o outro não, durante 7 dias. Quando soltaram os leões, quem ganhou? O que estava bem alimentado. Mesma coisa a nossa carne. Quando nós alimentamos o nosso espírito e nós nos deparamos com o pecado, quem vai vencer é quem está mais forte. Se sua carne está mais forte, você vai cair. Nessa guerra, carne e espírito, a vitória depende de quem está no controle. Alimente o espírito e a carne enfraquecerá. E o último ponto para a gente finalizar. Você pode me perguntar: como vencer, pastor? Como vencer a carne e andar no espírito? Primeiro, vida constante de oração. Se você observar, Jesus ele orava constantemente. E o que é essa oração? É levar suas fraquezas e limitações para Deus, derramar diante do seu altar. Significa pedir a Deus de forma insistente, humilhar,
ser humilde e sincero, por necessidade pessoal, demonstrando dependência de Deus. É você reconhecer, simples traduzindo, é você reconhecer a sua ruindade, é reconhecer que você é preso em algum pecado, que você não é liberto, e você dizer diante do Senhor: Senhor, eu me coloco diante da tua presença, Senhor, e eu não sou liberto nessa área. Espírito Santo, toda vez que acontece eu caio. Espírito Santo, eu não tenho domínio, e eu te peço em nome de Jesus, me ajuda. E você começa no seu devocional a colocar isso diante do Senhor. Lá em Marcos 1,35 diz o seguinte: isso aqui é Jesus falando da pessoa de Jesus. Foi duas referências que eu coloquei, tinha várias, mas para não ficar muito grande eu coloquei só duas. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Isso era Jesus. Lucas 6,12 ele diz: e aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar e passou a noite toda em oração a Deus. Queridos, aí você ficou observando Jesus, que é Jesus, precisava orar. Imagine eu e você. Nós precisamos estar orando constantemente. E a minha pergunta é: quanto tempo você tem orado? Quanto tempo você tem gastado em oração? A segunda coisa para que você viva no Espírito é a leitura prática da palavra. Você precisa ler a Bíblia. Crente que não lê Bíblia não tem poder sobre ele mesmo. Por quê? Porque quando ele lê a Bíblia é um espelho. Ele se depara com aquilo que ele não é e olha para a Bíblia e diz: meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. E lá em Salmo 119:11, que é tão conhecido, diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Isso é a leitura da palavra. Lá em Josué 1:8 diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque não farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. E a minha pergunta é: no tempo de crente que você tem, quantos capítulos você está lendo por dia? Tem crente que não lê nenhum. Mateus 5, 23, 24 diz: portanto, se trouxeres a tua oferta, sim, o outro é comunhão. O outro aqui, essa coisa que é bem interessante, queridos. Passei aqui muito rápido. Comunhão com a igreja. Não tem como você estar com barreira com o irmão e achar que você vai romper, que você vai crescer, que você vai estar bem. Não vai. É necessário que você conserte. Se você não consertar, no mundo espiritual você está bloqueado. Lá em Mateus 18:15 diz: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Lá em Mateus 5, 23 e 24 diz: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e a ti te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai conciliar-te com ele, primeiro com teu irmão, e depois venha apresentar a tua oferta. Por quê, queridos? Porque a oferta é promessa. Quando você oferta, naturalmente Deus ele te abençoa. Só que quando você está com barreira, Deus não pode te abençoar. Por isso que ele diz: volta, tu volta, conserta, depois tu consertar, tu vem e deposita, que quando tu depositar eu te abençoo. Porque ele não pode quebrar o próprio princípio da palavra dele. E para a gente finalizar, lá em Lucas 9, 23, pode abrir aí. Eu queria que o pessoal pudesse subir. Lucas 9, 23 diz o seguinte: e dizia a todos, se é Jesus dizendo, pegue esse versículo para você. E dizia Jesus a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. É necessário, queridos, que eu e você venhamos morrer, para que a glória de Deus, para que a vida de Deus, ela venha de fato fluir de mim e de você. Eu quero te convidar a ficar de pé. Nessa luta de carne e espírito, nós precisamos decidir. Nós precisamos nos colocar diante do Senhor. E como eu falei, fazer uma autoanálise sobre a sua vida.
A quem você tem servido? Você tem de fato vivido um evangelho dominado pelo Espírito? Ou você tem vivido um evangelho dominado pela carne? Onde você faz as suas vontades, você só faz o que você quer. As coisas do Senhor sempre estão em segundo plano na sua vida. E nessa manhã eu vou fazer 2 orações. Vou fazer a oração para que você se coloque diante do Senhor e você peça ao Espírito Santo. Se você errou, se você falhou, eu não vou chamar ninguém aqui na frente, só depois, na segunda eu vou chamar. Se você errou, se você falhou, se você tem servido a sua carne, eu sempre digo, feche o ciclo. Existe ciclo na nossa vida que precisa ser fechado. E não é viver aquele espírito de autocomiseração. Meu Deus, eu pequei, Senhor, não tem mais jeito para mim. Tem. Quando a pessoa diz que não tem jeito para ela, é porque ela está querendo dizer, não é porque eu quero viver a vida de pecado o resto da minha vida. Eu não quero o Senhor. Eu decido viver a minha vida do jeito que eu quero. Mas se você está vivo, como eu falei, você pode sim se arrepender. Você pode se colocar diante do Senhor e dizer, Jesus, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu tenho errado, eu tenho falhado. Eu tenho vivido sob o domínio da minha carne. Eu não tenho vivido sob o domínio do Espírito. E isso tem de fato, Senhor, roubado a minha vida, tem roubado a minha alegria. Eu não tenho prazer na Tua presença. Curva sua cabeça. Eu queria que apagasse as luzes. Enquanto vai ministrando aqui o louvor. E você possa se colocar diante do Senhor. Agora é você e o Senhor. Esqueça quem está do seu lado. E pergunte ao Espírito Santo. Diga a Ele quais são as áreas que você tem entristecido Ele.